bênção poderosa para todos vocês do programa Arte da Vida. Que mesmo esta palavra da Arte da Vida possa se tornar uma vida que se torne uma bênção para todos vocês. Que bonito poder pensar que, como os pintores pintaram os grandes quadros, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, não? Todas estas personalidades pintaram quadros maravilhosos para poder mostrar as belezas de Deus na humanidade e na natureza, que também nós podemos fazer da nossa vida realmente uma arte, uma pintura, uma bênção para louvar a Deus, né? Ainda uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por a aproximação, pela amizade que vocês têm para nós e que Deus vos abençoe. Queridos, hoje iremos enfrentar uma matéria que é muito interessante e que várias pessoas me perguntam assim nos encontros, nas rádios, nas várias coisas. Quem são os anjos? Quem são os arcanjos? O que significa potestades, dominações, principados? Toda esta hierarquia de anjos que a igreja, a Bíblia fala para nós. Hoje iremos tocar em modo particular este assunto. Será que os anjos, os arcanjos, as potestades, as dominações realmente existem e colaboram com o homem para edificar o reino do céu? Vamos lá. Hoje tocaremos este assunto através de teólogos, através de matérias, através de pesquisas. Vamos lá já com uma matéria e depois eu voltarei. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a crença na existência dos anjos é uma verdade de fé e deve ser levada a sério tanto quanto a sagrada tradição da Igreja. Ao longo dos séculos, a fantasia ao redor desses seres celestiais vem povoando a cabeça de adultos e crianças. Protetores, amigos e até maldosos, como eles influenciam a vida de nós, seres humanos? Por estarem rodeados de mistérios, há um grande perigo da devoção partir para a superstição. Mesmo assim, sua imagem continua associada à paz e à esperança de boas novas. Assim, eu não acredito com o nome de anjo, entendeu? Mas como um mentor, como um protetor espiritual. Tem sim, que tem alguém protegendo a gente, ou um espírito, um anjo, alguém tá protegendo a gente. Porque eu acredito que tem alguém protegendo a gente, né? Além da minha religião, que eu sou católica. A Igreja Católica, com base nas Sagradas Escrituras, né? Na herança judaica e nos ensinamentos dos Santos Padres, acredita na existência dos anjos e deixa bem explícita esta crença no seu catecismo. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. O próprio catecismo garante isso nos dizendo: eles, os anjos, aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Eu sei o que quer, filho. Ainda com o seu olhar onividente sobre mim, Gabriel, eu poderia fazer algo de bom para você. Ainda está tentando ganhar o céu? E os demônios que eu mandei de volta? Só isso devia garantir a minha entrada. Quantas vezes eu disse que não é assim que funciona? Por que eu já não servi a ele o bastante? O que ele quer de mim? Só o de sempre. Que você acredite. Regras impossíveis, regulamentos infindáveis, quem sobe, quem desce e por quê? Estes anjos transmitem as mensagens e cumprem as determinações do Senhor.
pelo seu encargo, pelo que faz, ele é um anjo. Por sua natureza, ele é um espírito. Como poderíamos nós, então, achar que temos poderes o suficiente para ter domínio sobre este espírito? Se a gente não acreditar em alguma coisa, eu acho que aí que acontece mesmo. A gente tem que se apegar a alguma coisa. Isso aí é coisa das antigas, né? Aquela conto de fadas, essa história. Na Bíblia, né, tomando como base a palavra de Deus, nós vemos a expressão dos anjos 250 vezes. Então, não é alguma coisa que foi inventada pelo homem, não é alguma coisa que, na verdade, o homem decidiu que teria ou, na verdade, não vemos como uma superstição, uma lenda, uma crença, um folclore. O Senhor Jesus é o centro do mundo angélico. E nós temos esta passagem do Catecismo e das Sagradas Escrituras que nos confirma isso sem nenhuma dúvida. Cristo é o centro do mundo angélico. São seus os anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, diz a Escritura, com todos os seus anjos, são seus, porque foram criados por e para Ele, nos diz a Escritura. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Você é Deus? Não. Onde a gente vai? Pra casa. Oh, meu Deus! Ela não vai entender. Vai sim. Um dia. Eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Do que você mais gosta? Pijamas. Viu como é, não? É de lindo poder, depois de ter escutado os teólogos, os nossos amigos, perceber e compreender com clareza que Deus criou estas realidades espirituais que colaboram conosco para poder nos levar até o paraíso e sempre estão de nosso lado para poder cuidar de nós. Mas e os arcanjos? Será que os arcanjos mesmo combatem para nós? Será que os arcanjos têm uma tarefa muito importante sobre nós? No segundo bloco falaremos disso. Daqui a pouco já voltaremos. Então entramos agora neste segundo bloco do programa sobre os anjos, o programa Arte da Vida, que hoje quisemos responder mais a uma pergunta a desejo de vários de vocês sobre quem são os anjos, que são os arcanjos, que tarefa tem sobre nós, que presença espiritual, são materiais, são espirituais, né? E continuamos então neste segundo bloco tocando este assunto para poder esclarecer um pouquinho mais, para poder explicar um pouquinho mais. Mas tem toda uma jerarquia, né, que Deus quis realizar para poder ter uma certa harmonia, uma certa ordem também nos seres espirituais que colaboram conosco, né? E vamos então agora mostrar para vocês esta jerarquia, vamos mostrar se eles colaboram conosco e que tipo de atividade eles realizam nos nossos corações para sempre nos edificar. Vamos lá, vamos seguindo estas matérias. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Na palavra de Deus nós temos mais presente e mais claro para nós a aparição do anjo para Maria, quando é o anjo que faz a revelação da vinda de Jesus.
E os anjos, eles têm também uma hierarquia, né? Assim como, é como se fosse uma estruturação, como se fosse uma... Vamos pensar hoje, para que a gente possa entender, numa empresa, né? Nós, como montamos uma empresa, então tem a hierarquia. Aquele que vai servir, que vai fazer o serviço, depois tem um outro cargo, né? Um outro cargo que vai fazer a parte burocrática e aquele que governa tudo, que é o próprio Deus. O próprio Deus que comanda esses anjos. Os anjos não estão à deriva por esse universo. Não estão voando por aí aleatoriamente ou esperando que alguém os pegue ou lance mão deles. Não. Todos os anjos do Senhor, nos diz as Escrituras e nos diz também o magistério da igreja, tem um centro. E o centro do mundo angelical, do mundo angélico, é o Cristo. Os anjos são divididos em serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados e arcanjos. E São Miguel é o chefe dos arcanjos. Nós vemos que os três que têm nomes que aparecem na palavra de Deus e que tem nome é São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São Miguel, aquele que vem como defensor. São Gabriel, aquele que anunciou a Maria que ela ia conceber. E São Rafael, aquele que nos defende, principalmente na área da saúde. Se aqueles que se tornaram anjos caídos, assim o foram feitos por uma livre escolha de desobediência, de disseminação da mentira, de maldade, aquele que pratica a maldade é mau. Não aquele que a pratica por ignorância, a este o perdão é concedido, mas aquele que conscientemente opta em seguir a maldade, o erro e a mentira, a este nós podemos chamar de anjo mau. Esse seu ego é surpreendente. Gabriel, faz sentido. E os maus herdarão a terra. Está me julgando, John? Homicídio, traição, genocídio. Como eu sou ingênuo. Eu apenas busco inspirar a humanidade a cumprir o seu destino. Na Bíblia, né, tomando como base a palavra de Deus, nós vemos a expressão dos anjos 250 vezes. Então, não é uma coisa que foi inventada pelo homem. E tomemos posse dela agora. Conclamo a todos vocês a tomar posse, para si, desta certeza. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e, indiretamente, até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, e que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Assim como existe a hierarquia dos anjos bons, existe também a hierarquia desses anjos maus, que lutam para que nós possamos perder o céu, ou seja, que habita este mundo, que está nesse mundo e faz de tudo para que a nossa alma se perca. A menininha me perguntou se ela podia ser um anjo. Todos querem asas. Nunca sei o que responder. Diga a verdade. Anjos não são humanos. Nunca fomos humanos. Mas e se eu fizer para ela um par de asas de papel? Diga a verdade para ela.
Eu disse. E como ela reagiu? Ela disse que graça ia ter voar sem sentir o vento na cara. O mais importante é isso. É sabermos que temos sim os anjos, mas eles estão sempre no Cristo, nele e por ele como seus mensageiros. É lindo poder pensar, é maravilhoso, estupendo, e sempre devemos louvar a Deus, porque Deus criou estes seres espirituais para sempre nos ajudar e lentamente nos levar a Deus, e tudo foi feito porque Deus pensou que a humanidade devia louvar a Deus, né? Então tudo foi concentrado para poder a humanidade sempre louvar a Deus também. Então os seres espirituais são a serviço nosso. Mas nós devemos ter um cuidado, queridos. Por quê? Porque, como sabemos, os anjos rebeldes foram contra Deus e foram levados, mandados para o inferno. Então devemos sempre ter cuidado, né? Mas lá falaremos depois sobre este assunto. Daqui a pouco voltaremos. Estamos então neste terceiro bloco deste programa sobre os anjos e os arcanjos. Tentamos sinteticamente de poder explicar para nós a importância que eles têm para a nossa vida e pelo nosso caminho espiritual, e como Deus criou estes seres espirituais sempre pela humanidade, para nos ajudar a caminhar mais rapidamente e nos proteger neste caminho da vida, não, ainda porque com muita mais clareza eles se tornam defensores para nós, enquanto os anjos rebeldes, como já falamos, né, foram contra Deus porque não aceitaram que o homem se tornasse o centro do louvor para Deus, né? E como, segundo algumas teses teológicas também, dizem que não aceitaram que uma criatura como Maria pudesse ter a segunda pessoa da Santidade no seu ventre e assim venerar esta criatura. Como pode um ser espiritual se abaixar na frente de uma mulher, criatura humana limitada, todo o contrário dos seres espirituais, que são que não têm uma presença material, mas têm grandíssimos dons e uma soma inteligência que Deus realizou para eles. Como podem se abaixar para venerar uma mulher, não? E, segundo alguns teólogos, por este motivo, várias multidões, dizem 1/3 dos anjos se tornaram rebeldes contra Deus e foram mandados por Gabriel, por Miguel, no inferno. E agora eles lutam contra a humanidade para destruir a humanidade e para levar muitas almas à perdição. Então, os anjos e os arcanjos têm esta tarefa de poder nos defender e nós podemos invocar eles. Ao contrário, eu diria, como falava Padre Pio, não somente invocá-lo de vez em quando, mas constantemente sentir, perceber, ter a certeza que o anjo da guarda está presente. E agora eu gostaria de parar um instante, porque sei que tem uma pergunta que estão fazendo para mim. Vamos lá, vamos ver a pergunta e depois vou continuar a responder também através desta pergunta. Padre Antonello, eu queria saber qual é a diferença dos anjos da guarda que acompanham os padres? Tá, aqui evidente se fala mais de revelações que tocaram os santos, que videntes, mulheres e homens falaram para nós. Então, repito, não tem nada de dogmático, de extremamente, como dizer, dogmático que devemos nós obedecer realmente. A Igreja deixa este espaço para poder
caminhar na procura da verdade, e o Catecismo da Igreja Católica fala também dos anjos e dos arcanjos que nos protegem, e vários videntes, homens e mulheres, falam de uma presença específica do anjo que está à esquerda do Padre. Imagina uma pessoa vidente que a filha espiritual de Padre Pio, que é minha amiga, eu várias vezes fui lá a procurá-la, encontrá-la, ela tem as estigmatas e continuamente vê os anjos e tem um diálogo com eles. Ela diz para nós que ela reconhece que um homem é padre, também se como eu posso não ter nenhum símbolo claro de ser padre, do fato que o anjo da guarda está à esquerda do padre, ao contrário dos anjos dos leigos que fica sempre à direita. Por que à esquerda? Porque o padre é in persona Christi, não? Ele é como representa Jesus na vida terrena de cada dia. E por isso, para honrar o padre, o anjo se coloca à esquerda. Acredito, o anjo dos padres tem um cuidado muito, muito especial para podê-lo protegê-lo de todas as tentações, porque pelo demônio, o poder destruir um padre é o ganho maior que ele tem, né? Então, é por isso. Olha, mudando um pouquinho de assunto, eu quero agradecer a todos vocês pelas cartas que mandaram para nós. Quero lembrar para vocês o endereço: Padre Antonello, programa Arte da Vida, Rua Avagnandava 520, bairro Bela Vista, 013060000, São Paulo, capital. Eu te agradeço porque nós precisamos do teu toque, da tua impressão, daquilo que você sente para melhorar, tá certo? Agradeço você também por toda a ajuda econômica que vocês dão para nós. E no finalzinho, uma brevíssima oração para abençoar não somente você, mas todos os objetos que vocês colocam perto da televisão. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por esta bênção, eu te agradeço pela tua presença no meio de nós. Santifica este programa, faz que este programa possa ajudar a tocar os corações de tantas pessoas e que possam sempre mais te encontrar e te procurar como o único Senhor e único Deus. Eu te peço de poder abençoar todos os objetos que estes filhos e filhas querem seja abençoado, porque estes se tornem também uma ajuda profunda espiritual para estes homens e as mulheres. Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Que os anjos da guarda estejam sempre com vocês.